Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Deixa eu só checar umas coisinhas aqui. Headset. Opa, tá tudo certo. E aí, pessoal, tudo jóia? Então, aqui é o professor Eduardo Albera Ferrer para mais um vídeo, né, para mais uma videoaula da nossa disciplina Projeto de Extensão. Vamos compartilhar a tela. Vamos lá, pessoal. E olha, gente, eu dei uma mudadinha na ordem dos fatores. Hoje nós iremos falar sobre inovação, tá? A proposta hoje é falar sobre inovação, o tema inovação, ok? Bem, pessoal, quando se trata de sustentabilidade, principalmente em tempos de hoje, é realmente muito importante pensarmos em inovar. Aliás, está na raiz do problema, né? Porque nós não podemos mais fazer as coisas da mesma forma como víamos fazendo há 20, 30 anos atrás, né? As mudanças climáticas estão aí na nossa cara, muita coisa está acontecendo. Tornado no Rio Grande do Sul, poxa vida, desde que eu me dou por gente, é a primeira vez que eu vejo alguma coisa acontecer desse naipe aí, né, no Rio Grande do Sul. Um mês de agosto com uma temperatura de média de quase 30 graus, orbitando entre 25 e 30 graus. Mês de agosto, que é um mês comumente frio, né? Bastante frio. E agora estamos entrando na primavera, né? E eu estou fazendo esse vídeo num dia. Ontem fez um calor quase desértico, né? De quase 40 graus, sensação térmica, né? E hoje está chovendo. Uma temperatura até que bastante agradável, né? Mas agora está chovendo, que é bom, porque também melhora a questão da umidade. Mas, enfim, pessoal, a sustentabilidade, os desafios relacionados ao desenvolvimento de formas de fazer as coisas de maneira sustentável realmente é uma cobrança que tende a ser cada vez maior para o futuro, e para isso você precisa inovar. Então, nada melhor do que falar sobre o tema inovação. Certo, gente? Então, temos aqui a agenda de aula. Ser criativo é a definição da criatividade. Inovação e criatividade é a sua relação, os tipos de inovação, o que usar no processo criativo, a gestão da inovação e a variação de oportunidades de inovação, tá? E o que é ser criativo, gente? O criatividade, o pessoal acredita que é o que nos diferencia dos demais animais, tá? Por quê? A criatividade, pessoal, é aquilo que nos faz transcender, é aquilo que nos faz enxergar além daquilo que está nos sendo posto, sabe? É aquilo que nos faz enxergar além da materialidade das coisas, tá? Olha, fui debate filósofo agora, hein? Então, gente, a criatividade é uma coisa muito... é, vai muito da psique do ser humano, sabe? E quando você imagina as coisas, pessoal, você está na realidade pensando em coisas novas, coisas diferentes, tá? Puxa vida, imagina, por exemplo, vamos falar de filmes. Eu gosto muito de falar de filmes. Vamos falar sobre Star Wars. Star Wars não é uma franquia que começou hoje. Star Wars é uma franquia dos anos 70 do século passado, né? E naquela época, pessoal, os computadores eram de fósforo verde, efeitos especiais, nossa senhora. Não, mas o que havia, pessoal, de efeito especial mais diferente era o que vocês podem assistir nos filmes de Jornada nas Estrelas dos anos 60, na época que o Kirk ainda era bem mocinho. Gente, as coisas mudaram bastante de lá para cá, tá?
E entenda, o que eu quero dizer com isso é que, imagine, Jorge Lucas, para desenvolver todo o seu universo, ele teve que pensar realmente fora da caixinha, ele teve que inovar, tá? Ele teve que pensar em coisas muito diferentes, novas formas de se produzir, criar produtos novos, sabe? É, fazer algo totalmente fora daquilo que já estava sendo feito até então. Foi assim que ele conseguiu fazer o Star Wars. Aliás, todo mundo fala, quando eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu falei Star Wars 4. Olha, ué, cadê o 1, 2 e o 3? Aí depois, décadas depois, entendemos, né? Que não havia realmente meios, nenhum meio de fazer o 1, 2 e o 3 da forma como ele queria, porque não realmente era impossível para ela. Tanto que veio somente anos depois, né? Décadas depois, o 2 e o 3. E acredito que se fosse feito hoje, seria ainda muito melhor do que foi feito para aquela época. Mas naquela época já foi. Se você assistir Star Wars 1, 2 e 3, você vai ver que é uma coisa bem bacana, tá? É um seriado que, em termos de efeitos, não deixa de ver para nenhum filme de hoje em dia, tá? Mas percebam, hoje é até mais fácil por conta do computador, mas naquela época, nos anos 70, se você for ver o filme 4, 5, 6, não deixa também nada de ver, sabe? Todo o cenário, toda aquela coisa de ficção, não deixa nada de ver. Realmente o cara foi um gênio. Isso é ser criativo, pessoal, tá? Aliás, temos a imagem de duas pessoas que realmente pensaram fora da caixinha, tá? Seja o Silvio Santos, por meio do Carnê do Baú, né? Pelo menos vamos oficialmente falando, né? Por meio do Carnê do Baú, e o Samuel Klein, por meio de oferecer crédito para as pessoas, né? Que não tinham acesso a crédito bancário. Samuel Klein ele foi totalmente inovador na forma de concessão de crédito para pessoas que não tinham aquilo que a gente chama não eram bancarizáveis, tá? É importante explicar um pouco da história do Samuel Klein que poucas pessoas conhecem. É importante observar que o Samuel Klein veio de uma família judia, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Ele se estabeleceu aqui em São Paulo e o judeu gosta muito de vender. Todo judeu é um exímio comerciante, tá? Curiosamente, é o mesmo exemplo, né, dos turcos, dos palestinos, né? Eles gostam muito de vender, gostam muito de barganhar, enfim. Judeu nem tanto, o judeu é mais complicado, mas isso é outra história. Fato é, pessoal, que Samuel Klein percebeu que as pessoas tinham dificuldade de ir até as regiões mais centrais, né? O que aconteceu, pessoal? Naquela época, nos anos 50, anos 60, veio muita gente do Nordeste para São Paulo para fugir da seca. Foi um período de seca realmente muito grande no Nordeste. As pessoas não estavam conseguindo mais sobreviver com a plantação, então houve esse êxodo, né? Do rural para a cidade, só que Salvador, obviamente, não oferecia grandes coisas, então eles vieram para São Paulo, que era centro, né, nervoso, e essas pessoas foram se estabelecendo nas periferias. E o que acontece? Essas famílias, para comprar as coisas que precisavam para sobreviver, tinham que se deslocar muito para as cidades. E detalhe, tinham que bancar tudo à vista, porque eles não tinham conta corrente em banco, eles não tinham cartão de crédito. Para você ter cartão de crédito naquela época, pessoal, você tinha que ter um tempo mínimo de residência numa determinada região, é, acho que casa própria alugada, mas pelo menos a um determinado tempo, né? Você tinha que ter emprego, sabe, com carteira registrada na CLT, um determinado tempo de emprego e uma determinada renda também, tá? Percebam que não era fácil você ter conta corrente em banco, cartão de crédito, essas coisas. Era muito difícil. Somente somente a classe média realmente, que tinha sua casinha própria, tinha um emprego CLT, tinha um determinado tempo em suas casas, somente esses conseguiam, né? O que acontece? Essas famílias, então,
que moravam nas periferias não conseguiam comprar as coisas. E ele pensou, bem, posso matar dois coelhos com uma só cajadada. Ele comprava as coisas nas regiões centrais, levava para vender nas periferias, e além de ter a facilidade de comprar dele, né, o que o Samuel Klein fazia? Ele concedia crédito dele, sabe? Ele concedia o crédito. Ele fazia, anotava em cadernetas. E a forma de verificar se a pessoa realmente tinha uma condição era muito da conversa. Conversa que se tornou, né, mais tarde, né, era a forma como os funcionários das Casas Bahia eram treinados para fazer as entrevistas, tá? E isso é muito legal, pessoal. Você imagina, o cliente dizia que ele era colocador de azulejos, por exemplo, colocador de piso. Aí, enquanto a menina que estava fazendo lá o cadastro, estava preenchendo, né? Ela fazia perguntas. Puxa vida, eu preciso colocar piso na minha casa. Qual o melhor que o senhor encomenda? Quanto o senhor acha que fica? Aí, com base nessas respostas, ela avaliava se realmente ele estava falando a verdade ou não. Eles foram treinados assim, pessoal. É impressionante, né? Então, por muitas décadas, as Casas Bahia faziam crédito por meio de recursos próprios, o que ficou imortalizado lá na letra de uma das músicas do conjunto Mamonas Assassinas, né? Que a alegria de pobre é o carnê das Casas Bahia, né? E, de fato, pessoal, as pessoas mais humildes, as pessoas não bancarizáveis só tinham condições de comprar produtos a prazo por meio do carnê das Casas Bahia, porque não tinha como comprar no cartão de crédito. Pessoal, inovador, né? E o Silvio Santos, né, no seu carnê do baú, também muita gente não sabe como funcionava, né? As pessoas compravam o carnê, iam pagando mês a mês, e eles concorriam a sorteios, né? Eles poderiam ser sorteados, e a ideia era essa: se a pessoa fosse sorteada, ele ia até o palco lá do Silvio Santos, e subia e tal, aí ele girava o baú da felicidade, né? Era o peão do baú. Aí Aí, dependendo da casa que ele ganhasse, ele ia ganhar um baita prêmio, sabe? E, e é curioso, né? Ele sempre, depois que era girado o carnê, ele perguntava, né? Era uma condição para receber o prêmio. O senhor está em dia com os pagamentos do carnê, do baú? Se a pessoa dissesse que não, ele perdia o prêmio que ele tinha ganho. Era a regra do jogo. Pessoal. Há muitas pessoas que dizem que aquilo tudo era um teatro, né? Até porque, puxa vida, se eu sei como a coisa funciona, se eu sou sorteado para ir lá no palco lá lá no palco do Silvio Santos, eu não estou com carne em dia, meu, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou pedir dinheiro emprestado para qualquer um. Pelo amor de Deus, a gente me ajuda a botar o carne em dia para chegar lá e passar isso, sabe, pessoal, para não passar carão, né? Eu lembro que houve algumas circunstâncias, né, que pessoas passaram realmente o carão. Pessoal, umas coisas assim, né? Mas a ideia era essa, né? Aí, se a pessoa não fosse sorteada, acho que durante 12 meses, né, ao final do 12º, né, quando terminava o carnê, se ele não fosse sorteado, ele ia até uma das casas do baú e pegava um prêmio, né? E, obviamente, na prática, esses prêmios, né, nunca eram grandes coisas. Foi assim que ele conseguiu ter o patrimônio que ele tem, o Silvio Santos. Foi inovador? Foi. Não vou fazer juízo de valor, pessoal. Eu vou avaliar apenas a questão da inovação. Agora, inovar não é apenas criar algo novo. É importante que seja útil, atraia clientes e assim gere valor. Esse processo, pessoal, começa quando da identificação de uma necessidade não atendida. A empresa, então, precisa usar a inovação criativa para desenvolver uma solução. Nesse contexto, então, gente, a diferença principal entre criatividade e inovação é que a criatividade se refere a conceber uma nova ideia ou plano, enquanto a inovação implica iniciar algo novo no mercado, que não é apresentado antes, tá? Algo realmente diferente. Nossa, gente, minha boca está secando toda hora.
a gente vai falando, né? Então, pessoal, que eu quero que vocês entendam que tudo começa pela identificação de uma necessidade no mercado. Você estuda o mercado, você identifica essas necessidades, você identifica possíveis soluções, né? Busca já no primeiro momento pensar em primeiras soluções e depois você faz um esforço aí criativo a fim de desenvolver uma inovação que vá atender essa necessidade, que possa se tornar um produto e dessa maneira possa ser vendido e agregar valor para a empresa, para a sociedade ao mesmo tempo. Agora, você pode inovar criando algo novo, mas você também pode inovar na forma como você produz determinado produto, na forma como você presta determinado serviço, ok, gente? Não é só inovação em produto, você pode inovar em produto, processo ou serviço, tá? Então, como está escrito aí, inovação em produtos realmente consiste na criação de produtos novos. Já a inovação em processos consiste em desenvolver melhorias na forma que se produz, como se produz algo. Muitas vezes resultando em algo bastante diferente. Hambúrguer, por exemplo. Hambúrguer, você pode comprar hambúrguer em qualquer lanchonete. Mas o hambúrguer do McDonald's é só o hambúrguer do McDonald's. O hambúrguer do Burger King é só o hambúrguer do Burger King. E olha só, duas grandes redes, Burger King e McDonald's, brigam, né? Só que, obviamente, são produtos muito diferentes. O hambúrguer do McDonald's foi o hambúrguer do Burger King, não é? E ambos inovaram em processos. Existe também inovação em gestão, que está relacionada em melhorias nas ferramentas administrativas, com a finalidade de aprimorar os controles. E também, pessoal, é importante observar, eu falei que inovação, você pode inovar em produtos, processos e serviços, tá? Você também pode desenvolver serviços inovadores que vocês possam também colaborar positivamente para as pessoas, tá? Alguns anos atrás não existiam pet shops, por exemplo. De repente veio esse boom, né? E hoje em dia é um negócio que está bastante em moda. Ainda existe bastante espaço para as pessoas abrirem pet shops, tá? Você pode inovar também, por exemplo, na questão da beleza. Poxa, mas prestar serviços de beleza é muito antigo. Mas agora você pode inovar, por exemplo, indo até a casa das clientes para poder prestar o serviço, não é verdade? Isso também é uma inovação, inovação em serviços. E ainda mesmo dentro de pet shop, uma inovação muito interessante que eu vi é o atendimento em casa, tá? Ao invés da pessoa levar o cachorro no pet shop para tomar banho, por exemplo, vai um caminhãozinho, caminhãozinho, não, um pequeno furgãozinho, né, que vai com todos os acessórios, a pessoa vai lá e dá o banho na casa do cliente. Pode acontecer, tá? Isso acontece principalmente, pessoal, com pessoas que não gostam de sair de perto do bichinho, pessoas que possuem raças raras, né? Tem raças aí que custam bastante dinheiro, né? Então, esses aí não gostam de sair de perto, não gostam de deixar ir no pet shop, não, né? Porque eles têm medo de perder. É possível também, pessoal, estabelecer uma classificação para as inovações, de acordo com a forma como ela estabelece mudanças nos produtos. Nesse serviço, a inovação pode ser incremental ou radical. Na inovação incremental, são realizadas mudanças de tal forma a agregar valor a coisas já existentes. Por exemplo, o iPhone 13, aliás, agora iPhone 15, né? Estamos no iPhone 15, eu preciso atualizar. Agora foi lançado o iPhone 15. O iPhone 15, recém-lançado pela Apple, é bem diferente do iPhone 3GS, que é esse aqui, ó. Eu tenho iPhone 3GS, ó. Não vale a pena vender, também não vale a pena arrumar, tá? Eu ainda vou, acho que eu vou botar uma bateria nesse daqui, viu? Porque não é ruim esse aparelho não, né? Ainda dá para fazer chamadas, não dá para você navegar, muitas coisas, mas acho que também não sei se funciona o WhatsApp, mas para muita coisinha ele ainda serve, viu?
para vocês verem, né? E detalhe, foi lançado em 2007, ele ainda está íntegro. Aí realmente é uma qualidade superior, né? Que só a Apple pode oferecer. Agora, claro, o iPhone 15 é super diferente. Na inovação radical, pessoal, são desenvolvidas grandes transformações. Por exemplo, o iPhone 3GS acabou com o mercado dos celulares que existia até então, com aquele tecladinho QWERTY, né, com aquele monitorzinho mais simples, né, com os famosos Nokias, tijolões, né? Tijolinho, né? Não era bem um tijolão, né? Acabou com os Nokias, acabou com aquele sistema operacional, né? Daqueles celulares mais simples. Celular foi uma tremenda inovação porque permitiu até mesmo a navegação na internet, pessoal. Uma coisa assim sensacional. Aí, no terceiro tipo de inovação, que é de caráter disruptivo, pessoal. Essa daí, gente, ela altera totalmente a forma como as pessoas consomem determinados produtos. A mudança é tão profunda que os players do segmento impactado pela inovação deixam de existir. E o grande exemplo é das locadoras, né? Vocês têm aí em cima a Blockbuster. Poxa vida, a gente era gostoso fazer compra na Blockbuster, viu? Era muito gostoso. Primeiro porque a loja era imensa, as lojas eram imensas, bem do tipo que vocês estão vendo aí, né? Você entrava na loja, você via todas essas gôndolas com vários, tinha todos os tipos de filmes que você pode imaginar. Eu lembro que você entrava, tinha cheiro de pipoca no ar, haviam brinquedos e produtos relacionados aos filmes, eram vendidos CDs também, livros, enfim, era muito gostoso você ir para uma Blockbuster, muito gostoso. Mas aí veio a Netflix, né? A Netflix veio e realmente acabou com a locadora, né? Hoje em dia não existem mais locadoras. Você vai na Netflix, você paga aí 50 conto por mês e você tem acesso aí a um catálogo gigantesco de filmes, né? Pode ficar um mês inteiro assistindo o filme 24 horas sem parar, que você não vai esgotar o catálogo da Netflix. Tão grande aí. Aliás, se você bobear só de série, poxa, tem série aí que você levaria uma semana para assistir, né? Então eles são muito grandes, né? Então vocês podem ver que realmente foi uma inovação muito grande. Pessoal, o processo criativo pode ser ajudado pelo uso de ferramentas, como é o caso do brainstorm, o Scamper, o crowdsourcing e o design thinking, pessoal, tá? O que é o brainstorm? Brainstorm é quando você realmente junta um grupo de pessoas, joga um problema e as pessoas vão aí, sabe, vão tendo ideias. O Scamper, pessoal, quando você é uma lista de ações sobre uma ideia, né, para gerar novas ideias, ok? Ou seja, o que você pode melhorar, se realmente, enfim, não vou me aprofundar muito, tá? Não é o objetivo, mas enfim, é só explicando brevemente cada um. O crowdsourcing, pessoal, um exemplo de crowdsourcing é o próprio Waze, né? São pessoas de fora da empresa que colaboram, né, com aquele produto, né? Esse é um grande exemplo, Wikipédia, tá? O design thinking é uma metodologia, pessoal, que serve sobretudo para resolver problemas, pessoal, tá? Por meio da abordagem das pessoas que são impactadas sobre o problema, você vai desenvolvendo aí soluções, vai fazendo testes até você realmente chegar em algo que vai efetivamente ajudar essas pessoas, tá? Nesse sentido, pessoal, que cabe um destaque aqui para o design thinking, pessoal. Design thinking é um termo utilizado para se referir a um processo criativo, que parte da imersão, que é quando você realmente, por meio de entrevistas, você vai ter um contato maior com as pessoas que estão sendo impactadas por um determinado problema. Você então vai para a fase da definição, quando você vai
buscar estabelecer de maneira mais concreta quais são efetivamente qual é efetivamente o problema que a pessoa está passando e já vai começando a pensar em soluções. Tem a fase da idealização, que realmente é a fase onde você está realmente desenvolvendo uma solução para aquele problema que você detectou. A prototipação é justamente quando você vai prototipar, é quando você vai materializar uma solução e passa a seguir para uma fase de teste junto às pessoas que são envolvidas, né? E o resultado pode ser alguns pequenos ajustes, voltar para o início e começar tudo de novo, porque não foi não resolveu, ou a aprovação e a solução é assim adotada, tá? Pessoal, depois da ideia gerada, é importante aprimorar elas, tá? E para isso você pode utilizar de algumas ferramentas de cocriação. Temos aí o Lean Startup, que é o conjunto de processos usados para desenvolver produtos e mercados, que defende a criação de protótipos rápidos projetados para validar as posições de mercado e usar o feedback dos clientes para que você possa se melhorar. Então, no Lean você usa muito a questão do feedback dos clientes. Temos o BMC, que é o Canvas, que é uma ferramenta pessoal. O Canvas, na realidade, ele foi criado para você mapear os processos dentro de uma empresa. Ele é muito utilizado para elaboração de plano de negócio, bem, na verdade é essa. Mas quando você vai elaborar um plano de negócio, você também pode usar para mapear a forma como as coisas são feitas dentro de uma determinada unidade de negócio e através da compreensão de como se dão os processos, a forma como a empresa interage com seus clientes, enfim, você consegue desenvolver soluções ou até mesmo esboçar diferentes modelos dentro de uma mesma unidade de empresa, né? Dentro de um mesmo modelo de negócio, para dessa forma você poder estar inovando ou mudando a forma como as coisas são feitas ou aprimorando o que já existe, tá? Temos o Discovery Driving Plan, pessoal, é uma técnica de planejamento para lidar com incerteza de forma eficiente e ela trabalha muito com essa questão de incertezas, né? Você vai criar, pensar em tudo aquilo que pode dar errado, aí você vai testar e dessa maneira você vai desenvolver, né? Você vai é, é, verificar as reações, né? Você vai buscar entender os resultados e dessa maneira você vai, sobretudo, desenvolver um aprendizado muito importante, né? E dessa maneira você pode já pensar em soluções. E temos a inovação aberta, tá? A inovação aberta é um conceito no qual as organizações podem e devem usar ideias internas e externas às suas, assim como caminhos internos e externos para o mercado. Então, você pode tanto usar aquele famoso sistema de sugestões, como também você pode também, as sugestões dos funcionários, como também você pode pegar sugestões de fora. Você pode ver, por exemplo, o que o mercado diz sobre o seu produto ou serviço, tá? E dessa maneira você vai entendendo, né? Muito isso. Né? Você vai entendendo o que o mercado realmente está demandando, né? E que você de repente não está oferecendo, tá? Eu estava pensando, eu não sei se eu falo, né? Mas, por exemplo, a Apple lançou o iPhone 15 e tem um youtuber que eu sigo, o Nando Moura, e, nossa, assim, tinha que pegar a webinar que ele fez hoje, né? E passar para alguém lá da Apple assistir, porque ele comentou uma série de coisas que o desagradam no Apple, né? E que o desagradaram muito no iPhone 15. O pessoal lá pensar um pouco, né? Falar, poxa, será? Talvez ele esteja com a razão, né? Aliás, o iPhone 15 abandonou a sua seu carregador Lightning, né? Todo nitidinho, todo diferente, e está usando agora um carregador C. Aquela entrada C para recarregar o celular.
que é usado aí em qualquer celular, que é usado no Redmi, né? É, porque o C já perceberam que ele recarrega mais rápido, né? Uma necessidade do mercado é você ter. As pessoas usam muito o celular e o celular às vezes demora 1 hora para recarregar e não dá. Hoje você precisa de um celular de que em 15 minutos ele seja recarregado, né? A porta C ela ofereceu essa solução. O Lightning, acredito que não, né? Tá certo que depois, por exemplo, no Apple, quando você recarregava, ele demorava muito tempo para descarregar. Mas acho que não é isso que o mercado quer. Falar da gestão da inovação, pessoal. A inovação não é uma coisa que vem por acaso. Tá? A inovação, ela é derivada de um processo e isso precisa ser gerenciado, tá? A inovação também deve estar ligada à estratégia corporativa, ou seja, é importante que a empresa tenha uma cultura de inovar, tá? Para que as coisas possam acontecer. Nesse sentido, a cultura de inovação, então, é uma das características que as organizações precisam ter para elas serem perenes, tá? É importante, no entanto, que quando se pensa em novas ideias, elas precisam ser viáveis, tá, gente? Viáveis tecnicamente e financeiramente, tá? Por isso, pessoal, que as ideias vão passando por peneiras, né? Até que você obtenha a melhor viabilidade técnica e financeira para um estudo mais aprofundado nesse sentido aí, poder realmente pensar em materializar algo. Nesse sentido, pessoal, a inovação ela pode acontecer por meio de estágios ou gates, tá? Ou triagens, como você pode chamar, tá? Então tudo começa, deixa eu pegar uma caneta aqui. Tudo começa com uma ideia. A ideia passa por uma triagem inicial para a checagem da sua viabilidade, uma checagem mais é, é, preliminar para verificar questões acerca da sua viabilidade técnica, tá? Então, você tem aqui o chamado Stage 1, que é justamente essa investigação preliminar. Sendo aprovado, vai para o estágio 2, né? Então, você vai fazer aqui no estágio 2 uma investigação mais detalhada, com a construção, por exemplo, de um business case, usando, por exemplo, uma ferramenta como o Canvas. Vai haver, então, uma decisão sobre o business case a respeito da sua viabilidade, tá? Partindo para o estágio 3, que é realmente o desenvolvimento desse business case, indo para o Gate 4, que é a revisão pós-desenvolvimento, que é onde o processo, a ideia passa por uma primeira revisão. Dessa revisão, você já vai partir para o teste e validação. Tendo sido testado e validado, é feita uma pré-comercialização para análise de mercado, né, para verificar se o produto tem aceite no mercado, se o mercado compra o produto, e sendo aceito, né, tendo um bom retorno aqui, então você tem a produção, lançamento no mercado, que é o estágio 5. Pessoal, então aqui são todos os estágios aí, né, para você inovar, para você criar um produto novo, né, e lançá-lo até o ponto de você lançá-lo no mercado, tá? Esse modelo, pessoal, de se estabelecer gates, então, permite que a empresa dê o encaminhamento necessário para o processo de inovação, tá? Nesse sentido, pessoal, quando você vai fazer esse estudo, você pode incorrer em 4 resultados, tá? O primeiro resultado é estrela. A estrela são aquelas ideias que realmente têm condições de estabelecer, de conceder vantagens e benefícios e uma boa perspectiva, considerando o risco e retorno, tá? Se você entende que o produto é uma estrela, né, isso você já vê logo de cara, pessoal. Logo no estudo preliminar, tá? Aí você vai para o Gate 2. Se no estudo preliminar você identificar
que a ideia é um osso, joga fora, não é uma coisa boa, tá? A ideia pode ser uma bola. Então, o que que é uma bola? Uma bola é uma ideia que pode ser se tornar uma estrela, mas precisa mais tempo. Muitas vezes você verifica que precisa de mais dinheiro. Então, você precisa de mais maior reflexão. Então, você vai deixar lá guardadinho. Você não vai jogar fora, não, mas você não vai dar andamento a essa ideia, tá? Ideia pode também ser uma maçã. A maçã são ideias que possuem bom potencial para implementação, mas não possuem muita complexidade na sua execução, são pequenos ajustes que podem e devem ser realizados sem grandes preocupações, porque muitas vezes demandam poucos recursos. Se a ideia for uma maçã, pode tocar, não tem problema nenhum. Ok, pessoal? E os esquemas, pessoal, como já citado, então, é uma análise da atratividade e viabilidade de um projeto, com informações que possibilitam a análise do retorno. Por fim, depois, pessoal, então, tem esse o funil de inovação, que trata das atividades que vão desde a geração de ideias até o lançamento em 5 fases distintas, que é a descoberta, a investigação preliminar, planejamento, desenvolvimento, testes para, finalmente, o lançamento. Ok, gente? Como nós vimos lá há 2 PPTs atrás. Dúvidas, pessoal? Dúvidas, vocês podem postar no fórum, que, gente, que eu vou estar dando uma lida, né? Pelo menos uma vez por semana eu dou uma lidinha lá, ou a cada de 2 em 2, 3 em 3 dias eu dou uma olhadinha lá para ver se vocês postaram alguma coisa. Dados a focos, pessoal, é isso aí. Nos vemos, pessoal. Tchau, tchau.